Queridos, graça e paz, nós estamos tendo uma classe de preparação para batismo, graças a Deus. E Isabela, Luan e Helena também, que não pôde estar aqui hoje porque ela está fazendo uma prova de seleção para a escola, então ela também está se preparando para o batismo. E daqui a pouquinho, se Deus quiser, nós teremos mais um batismo, em nome de Jesus. E nós estamos aprendendo a respeito do plano de salvação e do plano de redenção que o Senhor providenciou para todos nós. Amém? Nós já oramos, louvamos, temos muito mais para orar, muito mais para louvar, mas nós cremos que neste momento é de extrema importância nós meditarmos na palavra do Senhor. E dando sequência a respeito daquilo que temos meditado, refletido, hoje iremos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, segundo Mateus, capítulo 6, dos versos 19 a 34. Repetindo, Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, a partir do verso de número 19 até o verso de número 34. Nós lemos e meditamos dos versículos 19 e 21. Vamos repetir algumas coisinhas e, ao mesmo tempo, dar sequência. Lembrando que todo esse texto, ele está dentro de um mesmo contexto, e diz a respeito de algo que é muito importante para as nossas vidas. Amém? Aguardando que todos os irmãos abram. É importante nós lembrarmos que quando eu digo Evangelho de Mateus, existe apenas um Evangelho, o Evangelho da graça de Jesus Cristo. Mas existe o Evangelho que foi escrito, usado por Mateus. Obrigado, querido. Evangelho escrito por Lucas, por Marcos e também por João. Muito obrigado. Mas só existe um Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo. Amados, vamos meditar na palavra a partir do verso de número 19 até o verso de número 34. Nesse texto, é importante nós lembrarmos que, conforme a impressão das Escrituras que temos em mãos, nós temos aí tópicos, subtópicos, subtítulos, como quiser chamar. Mas no texto original nós temos os textos corridos, Então, se você for ter acesso a um texto original, primeiro que ele não vai estar separado por versículos. E segundo que não vai estar separado por subtemas ou subtópicos, como quiser chamar. E a partir do verso 19 até o 34, nós vamos meditar a respeito das necessidades humanas, a respeito dos bens materiais sobre a terra. Nós vamos meditar a respeito da soberania de Deus e a respeito da bondade de Deus. Isso é muito importante, tão importante, que está dentro do sermão que o próprio Senhor Jesus fez aos seus discípulos e à multidão, onde no Sermão da Montanha nós temos grandes ensinamentos e profundos ensinamentos feitos pelo Senhor. Amados, a questão das necessidades humanas, elas não são ignoradas por Deus. Deus não ignora as nossas necessidades. Isso é importante nós sabermos. Que o amor e o cuidado que Deus tem conosco é imenso. Ao mesmo tempo, a respeito das nossas necessidades, existe a realidade dos bens materiais na terra. Não se ignora essa realidade. Elas foram feitas por Deus, e o fato delas terem sido feitas por Deus
não significa que nós não devemos administrar tais coisas, ou aprendermos a lidarmos com tais coisas. Então, o texto a partir do verso 19 diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. É importante nós sabermos a respeito destas verdades e, ao mesmo tempo, sabermos por que tais coisas nos incomodam, nos inquietam e qual é a orientação de Deus a respeito de todas estas coisas. Em primeiro lugar, no verso 19, nos ensina uma lição de que não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Ele não diz que nós não devemos ganhar tesouros sobre a terra. Ele nos diz que nós não devemos acumular e trabalhar para o seu acúmulo, ou exclusivamente para o seu acúmulo. Deus não está dizendo que nós não devemos ganhar esses bens, e uma vez que nós iremos ganhá-los, nós devemos administrá-lo bem. Agora, da mesma forma que Deus nos dá uma exortação de que nós não devemos acumular bens e tesouros sobre a terra, no verso 20, ele já nos diz algo que é: acumuleis tesouros nos céus.
Olha que interessante. Não acumuleis tesouros sobre a terra, mas acumuleis tesouros no céu. A primeira pergunta é: não posso acumular realmente tesouros na terra? Não. E ele responde no mesmo versículo. Por quê? Porque tesouros da terra desperta a ganância de homens maus, onde o ladrão quer roubar e quer atormentar. Acumular tesouro na terra atrai pessoas que são conduzidas ou têm a sua vida conduzida pelo inimigo. Isso é terrível. Isso vai trazer uma série de ocupações que não estão nos planos de Deus. Porque aquele que acumulou, em primeiro lugar, desobedeceu a Deus. E em segundo lugar, uma vez tendo acumulado, terá que trazer segurança para aqueles bens. E isso lhe trará trabalho e tempo de dedicação. E não foi para isso que Deus nos criou. Porque se podemos resumir a nossa vida em algumas palavras, uma delas é tempo. Se você disser que uma pessoa viveu, é importante saber por quanto tempo ela viveu. Então a nossa vida se resume em tempo. Se a nossa vida se resume em tempo, o tempo para nós é algo extremamente valioso nas mãos de Deus. Tanto é que lá na frente, bem lá na frente, no verso 27, a Bíblia nos diz que qual de vós, por ansioso que esteja, possa acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado não seja talvez uma medida precisa, mas é aproximadamente 50 centímetros. Isso significa meio metro. Quem é que pode acrescentar meio metro? Um passo farto é 1 metro, ok? Claro, depende da medida de quem o faz, lógico. Mas 1 metro é um passo. Quem é que pode acrescentar meio passo na sua vida? Meio passo. Eu quero ter vida longa. Meio passo. Quem pode acrescentar? Ninguém pode acrescentar. Nem meio passo na sua vida. Pelo fato de estar ansioso. Mas aqui no verso 20 diz: ajuntai para vós outros tesouros no céu. Ajuntais. Desse sim você deve ajuntar. E lembre-se, você não terá o trabalho de cuidar, não terá esse trabalho, e nem correrá o risco de alguém roubá-lo. Porque quando acumulamos tesouro no céu, nós sabemos que é o próprio Senhor que cuida. Lá não terá presença de ladrões. Lá ladrões não escavam nem roubam. A pergunta é: como acumular tesouro no céu? A resposta está no verso 21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Nós havíamos lido em Provérbios a sabedoria de Deus que nos ensina a respeito de que nós devemos guardar o nosso coração a respeito de todas as coisas. Isso significa protegê-lo daquilo que é mal e abri-lo para aquilo que vem de Deus. E nesse texto, no verso 21, diz que onde estará o teu tesouro, estará o teu coração. E o interessante é que no verso seguinte, a partir do 22, nos ensina algo que é fundamental, que é a respeito dos olhos. Veja bem,
Aqui diz, são os olhos a lâmpada do corpo. Amados, qual é o nosso primeiro contato com tudo que existe na terra? Os olhos. Os olhos. Por isso é tão terrível perder a visão. Não deixa de ter o contato com as coisas da terra, mas tem esse contato muito prejudicado. Se nós todos subirmos aqui e a partir daqui tivermos a visão de toda a terra, e todas as pessoas que aqui se colocarem, nem todas tendo a visão, e você mesmo vendo a beleza do mar e descrevendo com muita habilidade, ele assim não terá na sua totalidade a mesma percepção do mar, porque lhe falta visão. Se você descrever toda a beleza da natureza, enfim, tudo que é belo, que está sobre a terra, ele não tendo a visão, ele não terá a percepção completa pela falta da visão. Há aqueles que têm a visão, conforme o texto nos mostra, ou a principal fonte de percepção das coisas da vida e do mundo, ele coloca aqui os olhos e diz que é a lâmpada, ou melhor, que é aquilo que você se conecta diretamente com as coisas da terra. E aquilo que você conecta os seus olhos, ou fixa os seus olhos, você se enche daquilo. Você se enche daquilo. E daquilo que você se encher, pode ser luz para o seu corpo ou trevas para o seu corpo. Isso significa dizer que isso pode ser luz para a sua vida ou pode ser trevas para a sua vida. São os olhos. São os olhos. Isso significa que nós devemos botar os nossos olhos naquilo que o Senhor nos direciona. E Ele aprova. Se tem uma coisa que é muito fácil, ou se tem coisas que são fáceis de entrar no coração do homem, em primeiro lugar, a cobiça por coisas ruins. Em segundo lugar, inveja por aquilo que o próximo adquiriu de bom para a sua vida. Lembra de um dos grandes erros na história na vida dos reis de Israel? Como, por exemplo, Salomão, que abriu todos os tesouros do palácio para outros reis, e assim despertou a cobiça no coração de todos eles. Deus não mandou esses reis apresentarem tesouros da terra para outros reis, mas Deus havia mandado que eles apresentassem o próprio Deus como seu tesouro maior para outros reis. Lembra que a rainha de Sabá fez um verdadeiro tour no cofre do palácio? Não foi isso que Deus mandou ela fazer? Ele fazer? Deus mandou que ele mostrasse à rainha de Sabá a sua sabedoria, pois a sua sabedoria vinha de Deus. Foi isso que Deus mandou fazer. E a questão do contato com os olhos, ou contato dos olhos, você já viu que a tentação vem atrás de nós, mas às vezes nos acostumamos com ela e corremos atrás dela? Vou lhes dar um exemplo. E o importante saber é que essas coisas que
que são expostas, o fato de serem expostas, elas se tornam frágeis. Da mesma forma que o reino de Salomão e outros reinos se fragilizaram por terem se tornados expostos. Vejamos vidas de, entre aspas, famosos. Revistas Cara, por exemplo. Ali são fotos maravilhosas, nem todas reais, no sentido de que nem todo lugar maravilhoso e bens maravilhosos que eles exibem são verdadeiramente deles, de propriedade deles. Mas a informação passa como sendo. E aquilo se torna um alvo de cobiça na vida de todos aqueles que passam a ver e cogitar aquilo no seu coração. Pode reparar, tempos depois, aquelas mesmas pessoas que se exibiram, que se expuseram tanto, mais tarde elas sofrem uma queda, tanto de bens quanto familiar. Olha, a família A, B e C hoje está na Ilha de Caras. E todos olham aquilo e pensam, gente, se existe felicidade, a felicidade mora aqui. E a felicidade está com eles. E até mesmo crentes, ao ver tudo aquilo, dizem, e eu achando que era feliz, vou para o culto, oro, passo meus apertos, minhas necessidades, e olha só, oh meu Deus do céu. E eu que pensei que sou filho do rei e vou reinar na terra, e que eu comeria o melhor dessa terra. A pergunta é, o que é o melhor dessa terra para você? É a primeira vez que Deus, muito obrigado, Deus trata bens materiais como uma entidade do mal. Porque lá no verso 19, a palavra grega é a mesma que dá origem à tesouraria. Eu já falei isso domingo passado, né? Tesauros, fala de tesouraria, lugar que administra e acumula os bens materiais. Já no verso 24, a palavra riqueza não é mais a palavra bens materiais, mas mamon. Aí tratando como demônio, como uma entidade, como um espírito maligno. Por quê? Por uma razão simples. Porque Deus não havia dito no verso 22 e 23 que aquilo que nós colocaríamos para dentro de nós poderia ser vida ou trevas. Já no verso 29 mostra que exatamente o que o 22 e 23 diz, que se você colocar Deus e todas as coisas de Deus dentro de você, Ele irá governar a sua vida. Mas se você colocar para dentro de si tudo aquilo que Deus não aprova, ou não está alinhado à vontade de Deus, aquilo vai governar a sua vida. Então, possuir bens é dádiva de Deus, como bons mordomos de Deus. Agora, ser possuídos pelos bens da terra, a Bíblia chama que essa pessoa será governada por mamon. Queridos, não tem nada pior do que isso. Nada pior. Tenta imaginar. Você com certeza conhece alguém que na sua vida trabalha. Mas você deve conhecer também alguém. No verso 25, diz aqui, por isso vos digo. Quem está dizendo? Jesus. Lembra que é o sermão do monte. Quem está dizendo é Jesus. E Jesus está dizendo para quem? Para os seus discípulos e para as multidões que ali estavam. E ele disse,
não andeis ansiosos pela vossa vida. Quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Interessante que, mesmo tendo falado de riquezas, há minutos antes, ele não diz, não andeis ansiosos pela riqueza, nem pelos bens. Ele diz, não andeis ansiosos pela vossa vida. Porque o foco de Deus é na nossa vida. E por que o foco de Deus é na nossa vida? Porque a nossa vida é um bem precioso para Deus. De tudo que Deus fez, qual foi a primícia da criação de Deus? O homem. Mas Deus criou também o diamante. Mas Deus também criou as pedras preciosas, o ouro, a prata. Deus não criou tudo isso? Mas de tudo que Deus criou, qual é a sua primícia? O homem. Por que o homem é a sua primícia? Porque é. Não é. Porque de tudo que Deus fez, a única coisa, única e exclusiva que Deus fez à sua imagem e à sua semelhança foi o homem. Agora, por que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança? Por quê e para quê? Para que este refletisse a sua glória. Vejamos. Não andeis ansiosos com a vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Significa que Deus ignorou todas as nossas necessidades? Não. Deus sabe que precisamos beber? Sabe. Deus sabe que precisamos comer? Sabe. Deus sabe que precisamos nos vestir e nos proteger? Sabe. Deus ignorou, simplesmente disse, muito fácil, Deus lá do seu alto sublime trono, em toda a sua glória e resplendor, dizer para mim, pobre homem mortal, dizer, não se preocupe, não seja ansioso por isso. Qual é a natureza de Deus? Qual é a essência de Deus? Qual é o caráter de Deus? Se eu fosse resumir Deus em uma só palavra, qual seria essa palavra? Amor. Porque o caráter de Deus é amor, Deus nos ama de forma incondicional. Por isso ele nos diz, não andeis ansiosos pela vossa vida. E aí ele começa a nos ensinar, verso 26, observai as aves do céu. Eu não sei você, eu admiro muito os animais, mas mesmo a natureza, eu sou um amante da criação de Deus. E eu escuto o som de um pássaro e escuto o som de outro pássaro, e quanto mais for a diversidade, mais espetacular eu vejo a mão de Deus. E não só os pássaros, todos os demais animais. Eu tive a oportunidade, na verdade, um privilégio de fazer uma caminhada com o Fred, com o Davi, sábado passado. Se não fosse pela companhia deles, pela bondade e misericórdia de Deus e a beleza da natureza, sábado passado não fez só um calorzinho, Nós andamos quase 21 quilômetros. Marcado no relógio, mais de 20 quilômetros. Mas provavelmente quase
21 quilômetros. É uma volta completa na Lagoa da Pampulha, mais quase 3 quilômetros. E ali nós registramos algumas coisas que a natureza nos apresentou aos olhos. As cachoeiras, os riachos, os peixes, as aves. Só de cara, só de entrada no parque já tinha lá, voando, diante dos nossos olhos, um casal de tucanos. O dia começou assim. Peixes, aves. Deus tem um controle de todas as coisas. Se Deus alimenta todas elas, se Deus veste todas elas, que amanhã perece, toda aquela vegetação que amanhã perece, imagine nós, cada um de nós. E ele diz: homens de pequena fé. Agora tem um ensinamento um tanto quanto duro. Verso 32 diz: nós que andamos ansiosos por essas coisas, o Senhor Jesus nos compara aos gentios que não conhecem a Deus. Que talvez alguém possa dizer assim: não, mas a palavra de Deus foi escrita e revelada aos judeus e aos gentios. Isso significa aos judeus e a todos os que não são judeus. Mas aqui não é somente aos gentios, significando aqueles que não são judeus, mas a todos quanto não conhecem a Deus. E não só não conhecem, mas não conhecem e não têm a Deus. Verso 32, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Procuram, significam correm atrás, vivem para isso, trabalham para isso. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Vosso Pai. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. A respeito do verso de número 26, 27, que nos diz: quem pode acrescentar um côvado, quer dizer, 50 centímetros? Eu me lembrei de duas coisas. Primeiro, o texto de Isaías 28, do verso 1 a 8, descreve um milagre que Deus fez. O rei Ezequias estava enfermo e ele tinha uma enfermidade para a morte. E veio a palavra do Senhor ao rei Ezequias através do profeta Isaías, dizendo que ele não morreria naquele tempo e que Deus lhe acrescentaria 15 anos de vida. E Deus lhe deu uma ordem. Vamos abrir esse texto? Eu acho importante, porque tem duas coisas aí que são fundamentais. Isaías 38. Isaías 38, do verso 1 ao verso 8. Diz: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Amados, o fato dele ter vivido com fidelidade, andado com integridade de coração e vivido de forma reta diante dos olhos do Senhor, o livraria da morte? Não. A morte é para todos.
Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Olha só, até aí o milagre foi feito. Mas do verso 6 ao verso 8, algo me chamou muita atenção. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, e a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Não parece algo desconecto? Mas não é. Toda a vida está sendo regida por um Deus soberano. Não só cada centímetro, cada segundo da nossa vida, mas toda a vida. Lamentável o que aconteceu em Brumadinho. Indiscutivelmente trágico, indiscutivelmente triste, lamentável. A pergunta é, para nós não fugirmos do ponto e não usar dessa situação trágica para outra situação. Irmãos, qual deles sabiam que aquilo iria acontecer? Se alguém soubesse, ou teria avisado, ou teria saído. A verdade está em Deus. Deus sabe tudo exatamente como aconteceu. Nós estamos tirando proveito de informações, né? Eu li ontem que os alarmes falharam. Da mesma forma que os números não estão absolutamente nada precisos, os outros detalhes também. Mas o meu foco é quem sabia que naquele instante iria morrer. É nesse sentido que eu estou falando. Quem sabe o dia e a hora que vai morrer? Quem é que sabe? É lógico que o rei Ezequias viu que a morte estava próxima, pois ele tinha uma enfermidade para a morte. Mas o Senhor lhe acrescentou 15 anos. Mas o Senhor lhe deu uma ordem. Põe em ordem a sua casa. E Deus lhe acrescentou. Ele não pôs, nós sabemos que a consequência foi trágica. O seu filho foi o pior de todos os reinos. Mas a questão é, quantas famílias nesse momento estão chorando? Mas chorando é muito. Porque seus entes queridos não voltaram. É como uma pessoa entra, se despede de alguém, alguém a quem ele despediu entra num avião e aquele avião cai. Você diz, por que eu deixei ela entrar naquele avião? Por outro lado, de repente, uma pessoa que estava naquele avião sai do avião. Nós temos esse testemunho. Quem lembra do irmão Nélio? O gaúcho. Quem lembra do irmão Nélio? Alguém aqui lembra do irmão Nélio? Muitos não conheceram. O irmão Nélio é um irmão que congregou aqui conosco e voltou a morar no sul do país. O irmão Nélio, uma bênção, irmão querido, amado. E vocês lembram daquele voo da Gol que caiu e mataram todos? Pois então, ele estava naquele avião, entre aspas, ele não morreu. Ele tinha um emprego na Bosch, um ótimo emprego, e uma pessoa que trabalhava com ele deu uma rasteira, fez uma traição dentro da empresa. E ele estaria naquela viagem, naquele voo, executando uma ordem de serviço da empresa. Só que essa pessoa, dentro da empresa, fez uma tramóia e, diante do fato, a empresa foi apurar a situação que ele estava sendo acusado. Como ele estava no processo de investigação, ele foi tirado daquele serviço, ele foi tirado daquele voo. Ele foi tirado daquele voo naquele dia.
horas antes de embarcar. E o que fez tudo contra ele foi no lugar dele. E todos sabem o que aconteceu. Ninguém sabe. E olha que interessante que, eu não sei vocês, todas as vezes que eu leio um texto, eu oro muito para aquele texto, em primeiro lugar, falar o meu coração. Em segundo, eu corro atrás de todos os outros textos que falam sobre a mesma coisa. E Deus sempre tem algo a mais para nos ensinar. Se você pegar, não sei a sua Bíblia, mas a minha sim, a versão é a Shed, a Revista Atualizada também tem, e outras também, acho que a NVI também tem. Se você ver acima do número 25, do versículo 25, tem o endereço também de Lucas. Não tem? Tem ou não tem? Nós estamos em Mateus, capítulo 6, verso 25. Não tem? Lucas, capítulo 12, verso 22. Vamos para lá? Lucas, capítulo 12, verso 22. Olha o que diz essa palavra. A respeito do mesmo fato. Amém? Então vamos lá. Verso 22. A ansiosa solicitude pela vida. Lembra que no texto de Mateus, Deus disse, lembra disso? Olha o que diz no livro de Lucas. A seguir, dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto. Mateus não usa a palavra advertência. O que é uma advertência? É o alarme. Lembra do alarme? Quem ouviu o alarme e atendeu o alarme, não basta ouvir, tem que atender. Você já viu que quando você é pequeno, geralmente você está em competição com os irmãos dentro de casa, aí toca a campainha, aí tem uma disputa para quem vai atender a porta ou quem vai atender o interfone? Ou então acontece o inverso. Ninguém quer atender a porta. E se a mãe pergunta, quem vai atender a porta? Aí um fala o nome do outro ou da outra. Mas o alarme tocou, ou melhor, a campainha tocou. E foi feita a advertência. A questão é quem atendeu? Quem tem atendido às advertências do céu? Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, nem o que haveis de vestir. O texto é o mesmo, ele só troca a ave pelo corvo. Mas o que mais nos interessa aqui é a partir do verso 30, 31 e 32. Lá diz o seguinte: porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas. Quer dizer, não existe nenhum ser que vive segundo a carne que não busca isso. Queridos, nós não nascemos de novo. Nós não somos nova criatura em Cristo Jesus. Nós não podemos viver como os gentios que não nasceram de novo, que não conhecem a Deus e nem conhecem a glória de Deus e nem os cuidados de Deus. Porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo, quer dizer, de todas essas coisas, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Verso 32, veja bem. Não temais. Você sabia que não temas está escrito 365 vezes na Bíblia? Eu acho que nós temos um não temas todos os dias. Não temais. O que significa não temais? Não tenha medo. Ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. O que agrada a Deus? Cuidar de nós.
O último texto que vamos ler está em Filipenses, capítulo 4. Tem um ensinamento precioso. Filipenses, capítulo 4. O verso 2 e 3 fala, é uma palavra de Paulo encorajando a uns irmãos e irmãs que com ele estavam. Mas eles não são menos importantes. Diz assim, verso 2. Não, antes, vamos para o verso 1. Filipenses, capítulo 4, verso 1, do verso 1 ao verso 7. Diz assim, portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Do que Paulo chama seus irmãos? De minha alegria e minha coroa. Esse coroa não é a expressão usada nos dias atuais para brincar com uma mulher mais velha. Ah, coroa. Não, é de preciosidade, de riqueza. Riqueza. Paulo chama todos os irmãos que com ele estão dentro do mesmo propósito, servindo o mesmo Deus, de minha alegria e minha coroa. Onde estava a alegria de Paulo? No reino de Deus. Onde estavam suas riquezas, seu tesouro? Naqueles e com aqueles que serviam a Deus. Sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Essa é a palavra de Deus para nós. Não desanime, porque hoje teve um número menor de pessoas. Não desanime, porque tem uma enfermidade, algo que lhe incomoda, algo que lhe entristece. Porque ainda existe alguma necessidade. Não desanime, irmão. Verso 2, rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Quer dizer, tenham uma só fé, um só pensamento, mantenham a unidade na fé. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Irmãos, aqueles que permanecerem firmes, o seu nome estará no livro da vida. Verso 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Não significa que a vida é perfeita e que a vida seja fácil. Mesmo assim, alegrai-vos. Verso 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Verso 6. Olha que maravilha. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, tudo que provoca ansiedade em nós e que é necessidade para nós. Porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. Qual que é a diferença de oração e súplica? A súplica é a perseverança na oração. Ao mesmo tempo, é uma postura que nos colocamos diante de Deus, reconhecendo a sua soberania. Então, as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. O que significa isso? Recebendo ou não recebendo, já tendo recebido, ou antes de receber, agradecer ao Senhor. Louvar ao Senhor, bendizei o seu santo nome. Verso 7. O que Deus nos dará por termos uma vida
onde nós abandonaremos a ansiedade e façamos igualmente como o Senhor nos ensina. E a paz de Deus, que excede a todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Hoje eu estava falando com os irmãos no discipulado. Que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, estar nos melhores lugares, comendo as melhores comidas, vestido das melhores roupas, com as melhores companhias, se na sua mente pesa alguma acusação ou tem sobre ela algum sentimento de culpa, de remorso? O que adianta? Seguindo tudo isso, abandonando a ansiedade. Como abandonar a ansiedade? Apresentando diante de Deus todos os dias, todas as nossas petições por meio da oração e pela súplica. E apresentando ao Senhor ações de graça. Desta forma, a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração. Irmãos, você já deve ter vivido momentos de ansiedade, de preocupação. Assim como o sentimento de culpa também. Querido, aquilo não sai da sua cabeça. Você está comendo, você pensa naquilo. Você toma banho, você tem aquilo. Você vai para um lugar, não, eu estou cansado demais, creio que preciso fazer uma super viagem. Você viaja pensando naquilo. Aquilo não sai da sua cabeça. Aquilo te acusa dia após dia, momento após momento. Ter a paz de Deus, que excede a todo o entendimento, significa ter a presença de Deus em nós. Ter a presença de Deus em nós significa ter o reino de Deus e a pessoa de Deus dentro de nós. Você conhece riqueza maior? Quem pode roubar isso de nós? Ninguém. Ninguém. Ninguém pode. Não acumulemos riquezas que ladrão pode roubar ou escavar, mas acumulemos tesouros no céu, em nome de Jesus. E se assim o fizermos, a paz de Deus, que excede a todo entendimento, encherá o nosso ser e a nossa vida. E assim poderemos dizer e afirmar e testemunhar que o reino de Deus chegou a nós. Eu queria, neste último momento, eu encerrei a mensagem, que nós repetíssemos o último louvor, não o infantil, antes do infantil. Se Deus quiser, Ele é Deus, eu não sei o título. É possível? Deus é Deus. Vamos deixar Deus ser Deus na nossa vida. Vamos deixar. E se porventura você tem alguma coisa para colocar diante de Deus, coloque. E a Bíblia nos ensinou que não só as petições e súplicas, mas também as ações de graça. E como ação de graça, ou atitude de ação de graça, se você veio preparado para dizimar ou ofertar, você aproveita essa oportunidade. Mas eu te peço, não venha dizimar e ofertar enquanto você não entregar todas as outras coisas nas mãos do Senhor. Amém? Nós sabemos que Deus faz grandes coisas, mas nós não o adoramos pelo que Ele faz. Nós o adoramos pelo que Ele é. Porque o que Ele é, Ele sempre será. Pelo que Ele é, nos basta. Nós estamos, como igreja, em oração contínua, permanente, diária, porque Ele nos ordenou a orar. Se Ele nos abençoar naquilo que estamos pedindo, Ele é Deus. Se Ele não nos der, Ele continua sendo Deus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro.
Bendito seja o nome do Senhor. Não existe nada, absolutamente nada, que possa roubar da nossa vida e dos nossos olhos, que não seja a beleza do ser de Deus. Não queremos olhar para outros olhos, para outros caminhos, nem para outras coisas. Queremos que os nossos olhos estejam cada dia mais fitos no Senhor. Porque como lemos, aonde fixamos os nossos olhos, é daquilo que enche o nosso ser. Senhor, em nome de Jesus, que os nossos olhos estejam fitos em Ti, para a Tua glória, para o Teu louvor. E se porventura os nossos olhos se desviaram, a Tua palavra nos diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E seja assim, não só na nossa vida, mas que essa verdade se cumpra na vida de todos aqueles pelo qual temos intercedido, a começar na nossa casa e aqueles que o Senhor tem se aproximado de nós. Deus, em nome de Jesus, nós queremos confiar em Ti, ó Deus. Reina, Senhor. Reina, Senhor, em nós. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja aqui presente e com toda a igreja sobre a face da terra, até a vinda triunfal do nosso Senhor Salvador, porque aquele que nos prometeu é fiel para cumprir. Senhor, mais uma vez, eu gostaria de orar em favor de todos, ó Pai, que estão envolvidos de forma direta e indireta naquele desastre em Brumadinho. Deus, tem de compaixão. Deus, tem de misericórdia, Deus. Pai, o fato de tantas vidas terem sido dizimadas, o Senhor continua sendo Deus. Ó Deus, já que aconteceu, que seja tal realidade, a oportunidade da manifestação da Tua glória, do Teu consolo divino, que vidas possam conhecer o Senhor. Pai, que muitas outras coisas possam ser corrigidas no nosso país. Porque segundo notícias, eu não sei se é verdade, existem aproximadamente 300 barragens como aquela. Também em situação de risco, Deus tem de misericórdia dessa terra e do povo que aqui está. Preserva as nossas vidas e a vida de tantos outros que ainda não foram ceifadas, ó Deus. E aqueles que, ó Pai, ficaram com a dor da perda de um ente querido, de um amigo, dos seus bens, porque tiveram muitos que perderam casas, perderam animais, perderam tudo. Senhor, que eles não percam a esperança, mas que eles conheçam a esperança. Ao mesmo tempo, Senhor, mesmo que seja pela dor, mas que haja, ó Pai, em nome de Jesus, um sentimento e um conhecimento de solidariedade no coração de cada brasileiro. Porque por muitos anos, tantas ideologias malignas de individualismo, de egoísmo, têm sido plantadas e crescido no coração do Teu povo. Mas por meio de uma lição tão dura, que cresça uma lição tão maravilhosa, que é um espírito solidário, Senhor. Oh Deus,
que as pessoas possam ter a oportunidade de expressar o amor do Senhor uns para com os outros. Que o amor ao próximo, ó Pai, venha se manifestar e crescer no meio do povo brasileiro. Porque o que tem sido plantado por TVs e mídias e por movimentos malignos é exatamente contrário a isso. Deus, em nome de Jesus, abençoa a vida de todos aqueles que estão trabalhando ali. Preserva a vida deles. Preserva a saúde mental, a saúde psicológica. Deus, tem de misericórdia, preserva as vidas, Senhor. Deus, em nome de Jesus, e que a tua justiça seja feita para a glória do nome do Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Temos todos uma semana abençoada.